Então nós vamos ler em Êxodo, capítulo 16. A princípio nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois da saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes trazido a este deserto para matardes de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. E acontecerá no sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu a vossa murmuração contra o Senhor. E quem somos nós para que murmureis contra nós? E disse mais Moisés: isto será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Só para a gente entender. Eles saem do Egito e depois que eles passam o Mar Vermelho, depois de 3 dias, eles sentem sede, porque eles não encontram água. Eles começam a caminhar no deserto e não tem água para eles beber. Eles começam a caminhar 3 dias e encontram um lugar chamado Mara. E nesse lugar tinha água, só que a água era amarga, era uma água horrível. E aí Deus manda Moisés, por causa da murmuração do povo, tirar o galho de uma árvore, jogar na água, e a água se torna potável, ela se torna boa para se beber. E aí o povo bebe daquela água, e o povo caminha até Elim. Lá em Elim tinham 12 fontes e 70 palmeiras. Depois de 2 meses e 15 dias, o Senhor começa a mover a nuvem para que o povo comece a andar. E o povo para em Sim, no meio do deserto, onde não tem nada. Não tem nada, só tem areia, sol escaldante. Aliás, tinha uma nuvem, né? A glória do Senhor estava sobre a cabeça deles. Mas vocês param para entender uma coisa, e isso é que começa a fermentar a nossa cabeça, é onde nós precisamos temer ao Senhor. Por que o Senhor já não deu água para eles logo nos 3 dias de caminhada antes de chegar em Mara? O Senhor já não podia ir fazendo brotar água da terra para eles enchendo o cantil, enchendo as botijas, para poder andar tranquilos pelo deserto? O Senhor esperou eles murmurarem. Eles encontraram um lugar com água amarga, e eles começaram a murmurar, e eles foram contra Moisés. Moisés ora ao Senhor, e ali Deus manda, e Deus vai lá e dá água. E o Senhor diz a eles: olha, obedeçam as minhas leis, sem chegar em Sinai. As leis estavam lá no monte, lá quando o Senhor for falar com Moisés, lá em Sinai.
lá no Monte Sinai, onde ele vai escrever as tábuas dos 10 mandamentos, lá. Mas o Senhor está dizendo aqui, antes, obedeçam às minhas leis. E aí o povo murmura a primeira vez, e a segunda vez eles murmuram ao ponto de dizer esse absurdo, né? Quem dera tivéssemos, no versículo 3, morrido por mão do Senhor na terra do Egito. Porque antes a gente tivesse morrido com os egípcios, no dia em que o Senhor, matando os primogênitos, passou matando geral, que matasse a gente também, mas pelo menos nós tínhamos comida para comer. Nós tínhamos aquelas panelas cheias de carne. E aí você para entender, eles tinham razão ou não tinham razão? Porque, caramba, eles estão com fome. Mas novamente o Senhor chama a atenção deles dizendo, observem as minhas leis. Versículo 1, o Senhor prova o coração em Elim. Por que o Senhor prova o coração em Elim? Porque ele dá 12 fontes. E ele dá 70 palmeiras. Quando o povo sai, a ideia do povo é que para a terra onde eles não vão caminhar muito, e eles terão muita paz, muita água e muita comida. Aliás, é o povo que Deus escolheu. Então o Senhor, quando leva eles para este lugar, é para provar o coração. O Senhor é justo ou não é justo em fazer isso? Por mais que doa o coração às vezes de alguns e não entendem isso, mas nós, como servos do Senhor, e não como casa, mas como membros do céu, como membros do reino celestial, nós precisamos entender isso. O Senhor é justo, porque o Senhor nos tirou da escravidão, e Ele agora está fazendo um povo que não é apegado às coisas deste mundo. Não é apegado às fontes deste mundo, não é apegado às sombras deste mundo, mas é apegado exclusivamente a Ele, porque vai viver com Ele e vai viver para Ele. Então, quando o Senhor prova eles, Ele está provando para que o povo entenda onde está o seu coração, se está em Deus ou se está no mundo. É sempre a pergunta que eu faço ao Senhor. Quando eu leio essas coisas, eu pergunto, Deus, onde está o meu coração? Porque o meu desejo são as 12 fontes e as 70 palmeiras. Quem não quer? Traz para os dias atuais. Olha para a situação em que a gente vive. Eu queria uma casa, Deus me deu uma casa, mas se eu fosse buscar no meu coração, eu queria que a casa já fosse refrigerada. Porque o meu quarto é absurdamente quente. E eu olho, Senhor, eu estou preso aqui neste mundo, ou eu estou preso ao Senhor? Será que esse calorzinho que eu sinto aqui pode me afastar e me fazer murmurar daquilo que o Senhor me deu, me permitiu ter? Quem sou eu para estar murmurando? Entende o que o Senhor está fazendo com aquele povo? Eles tinham muito trabalho no Egito, mas eles tinham mordomia no Egito. A gente está estudando a história dos reis, e a gente viu que eles foram para a Babilônia, e muitos não quiseram voltar da Babilônia. Por quê? Mesmo sendo um posto, obrigado a dar imposto, e obrigado a servir outros deuses, mas tinha conforto, estava bom. Para que eu vou voltar para Jerusalém, numa terra onde o templo foi destruído, onde a terra está desolada, está acabada? Para quê? Melhor ficar aqui. E o Senhor, quando nos prova, Ele nos prova a entender exatamente isso. Aonde está o teu coração? No Egito? Na Babilônia? Nas fontes deste mundo? Ou está nas minhas leis? Porque as leis do Senhor, ela é completamente contrária às coisas deste mundo, às filosofias, às ideias, os entendimentos, a sabedoria. Diz Deus que é loucura a sabedoria deste mundo. Entendem isso? Isso nós precisamos, quando ler a palavra de Deus, começar a refletir. O Senhor nos tirou de um lugar e está nos levando para uma terra onde mana leite e mel, mas Ele
quer desarraigar o nosso coração do amor por este mundo, para que a gente o ame verdadeiramente, porque o que ele tem para nós vai além da nossa imaginação, dá até nome de filme, além da imaginação. Correto? No versículo 2, contra aqueles murmuraram, contra Moisés e contra Arão. Nós vamos ver assim no versículo 2. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. No versículo 7, diz assim, no final, na segunda parte, né? Diz assim, e quem somos nós para que murmureis contra nós? No versículo 2, o povo vai direto a Moisés e a Arão. Eu acho interessante isso, porque o crente tem essa mania de achar que ele está passando por alguma coisa porque a oração do pastor não é forte, porque a igreja dele não tem algumas coisas que as outras têm. Mas a ideia das pessoas é exatamente essa, de olhar para a liderança e achar que a liderança é que está movendo tudo de bom ou de ruim que esteja acontecendo com a igreja. Se a igreja está crescendo, o pastor é bom. Se a igreja não está evoluindo, o pastor não presta. Vocês imaginam Moisés e Arão diante daquele povo, aquela multidão que saiu com eles, e aí eles queriam as fontes, as 12 fontes, e as 70 palmeiras, eles queriam carne, eles queriam estar muito bem, e aí não tem nada disso. A culpa é de quem? Moisés e Arão. O que esses caras fizeram para nos tirar da terra do Egito? A resposta deles, quem somos nós? Isso precisa estar bem firmado nas nossas mentes quando a gente olhar para uma pessoa, para uma mulher de oração, para um pastor, para um presbítero, para um evangelista, seja lá para quem for. Quando você olhar para a pessoa, você ter esse entendimento, quem é a pessoa? A pessoa ou é um instrumento de Deus, ou é um instrumento de Deus ou não. Não pode ser outra coisa, mas ela não é dona da razão, nem tem o conhecimento de todas as coisas. Quer ver uma coisa, quando pega muito, e isso é muito interessante, quando alguém nos faz uma pergunta capciosa, daquelas assim, geralmente de casais, né? Aquilo é terrível, quando alguém pergunta, devo fazer isso ou não devo fazer isso no meu casamento? Aí você, como pastor, vai dizer, eu vou te falar o que a Bíblia diz, porque algumas pessoas tentam manipular, né? Faz assim, faz assado, faz desse jeito, bota bombom, bota bota flores, aí faz aquele monte de metodologia, né? Mas aí um pastor ogro, sem graça, né? Quadrado, tipo eu, falo assim, vamos olhar para o que está escrito na palavra, né? A Bíblia diz isso, 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 isso e isso. Aí a pessoa vai e faz o que está escrito na palavra. Não sai do jeito que ela achou que fosse acontecer, porque a pessoa lê a palavra e ela acha que por um passe de mágica tem que resolver o problema dela. Quando ela chega em casa, ela põe em prática a palavra, ela põe em prática. Só que quando põe em prática a palavra constrange, a palavra aperta, a palavra quer corrigir o erro. Aí, meu irmão, sai de baixo, que a coisa não melhora. Às vezes piora. Quem é o culpado? Foi o pastor que trouxe essa palavra para mim. Era isso que estava acontecendo com Moisés e Arão. Moisés e Arão, porta-voz do Senhor. O povo não tinha direito de ouvir a voz de Deus. Só tinha direito de ouvir a voz de Deus através de quem? De Moisés e Arão. Não estou falando que sou Moisés nem Arão, não. Que hoje todos que têm o Espírito do Senhor têm a voz do Senhor, graças a Deus, guardada no coração. E eu acho lindo porque quando aconteceu um fato, né, que o Moisés separa alguns homens e o Espírito Santo é dividido e derramado sobre a vida daqueles homens. Aí vem Josué, não deixa não, meu senhor, não deixa que isso aconteça não. E Moisés, quem dera todo o povo tivesse o Espírito de Deus. Então hoje,
todo o povo eleito tem o Espírito de Deus, então essa carga não pode vir sobre o pastor. Todos têm que ter esse entendimento de que a palavra eu devo seguir, mas não é porque eu vou seguir a palavra que as coisas vão dar certo. Porque quando eu começo a me guiar, ou trazer entendimento, ou buscar o que está escrito, muita coisa nem sempre dá certo, porque a palavra aperta, ela constrange, ela faz com que o indivíduo que é rebelde seja corrigido quando traz para fora o seu pecado. E aí, meu irmão, dá confusão, dá briga, até acertar, é lixo, é ferro com ferro, até as coisas se aprumarem. E isso está acontecendo agora, e aí o povo começa a murmurar contra Moisés. Só que eles não estão entendendo, eles estão murmurando contra Deus. As nossas murmurações, eu vou falar de sábado, vou chegar lá. As nossas murmurações, aliás, elas não podem nem ser murmurações, mas quando a gente murmura, seja do que for, porque a Bíblia nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e a gente precisa estar bem esperto quanto a isso. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nem tudo aquilo que é bem parece bem para a gente, às vezes vem como aperto, entende isso? Vem uma correção do Senhor, mas é para o teu bem. Vem um lixar do Senhor na tua vida, mas é para o teu bem, é para o teu entendimento. Então, quando vem a correção, às vezes parece que é um mal. E eu não posso, no meio disso tudo, murmurar. Porque eu estou murmurando, não é contra a situação, estou murmurando contra Deus, que está permitindo algo para o meu ajustamento. O povo sai do Egito, precisa ser ajustado. Nós fomos livres de Satanás, nós agora precisamos ser ajustados. É fato. Não corram disso. Aproveitem a correção do Senhor. É necessário que todos nós passemos por isso. Saiu do Egito, saiu das trevas, saiu do mundo, agora você está cheio de carrapicho. A tua carne, os teus desejos são com as panelas do Egito. Quando fala, a boca chega a encher d'água, as carnes, para quem é carnívoro, né? Eu fico imaginando aqueles lombinhos, aquelas coisas gostosas, cheio de gordurinha lateral, né? Aquela coisa maravilhosa que hoje eu já não posso comer tanto, porque a idade já vai avançando e vai dando problema, e aí eu vou passando mal a noite toda, aquela coisa toda. Por quê? Porque é exagerado. Mas volta para a palavra. Mas imagina, esse povo que saiu das trevas precisa agora de um entendimento, ele precisa de uma regra, precisa de uma lei, porque o Senhor deu graça para tirar da prisão, e foi por graça, não foi pela lei. Deus tirou do cativeiro por graça, por amor, fez um povo seu e arrancou do Egito com mão forte. Agora esse povo precisa de lei, ele precisa ser ajustado, ele precisa ser moído, ele precisa ser educado, porque nunca foi educado, nunca teve um pai de verdade. Todos nós temos os nossos pais, eles falharam, mas o nosso Deus não falha. Como pai, ele corrige até o final o filho que ama. Assim, no versículo 3, essa parte é o que me chama muito a atenção, porque eles dizem assim, quem dera. Cara, isso é algo assim terrível, quem dera. Eu vejo isso muito. Hoje, a gente tem que falar das igrejas, porque a gente não pode ser essa igreja, nós precisamos ser uma igreja diferente. Aliás, uma igreja diferente não, nós precisamos ser a igreja salva, a igreja que vai reinar nos céus, uma igreja forte, uma igreja que ama o Senhor e que entende que vai passar por lutas neste mundo. Eu estava ouvindo uma entrevista, eu acho que isso já é antigo, de um pastor travesti. E ele estava dizendo das dificuldades que ele teve em todas as igrejas. Mas ele não conta os pontos bons, das coisas boas que as pessoas tentaram fazer por ele. A única coisa que ele lembra é de que as pessoas não aceitaram aquilo que ele quer que Deus aceite. Que ele nasceu homem e ele quer ser mulher. E Deus não aceita aquilo. Mas toda a igreja, com certeza, não o destratou, mas tentou ajudá-lo. E eu sei disso porque a maioria das igrejas hoje faz isso. Às vezes, muitos irmãos ficam com dificuldade de atender
por causa da maneira com que a pessoa vem para você. E eu sei que é difícil, eu já estive diante disso. Mas não conta, há uma ingratidão, porque a pessoa quer fazer aquilo que está no seu coração, o desejo do seu coração. E como uma pessoa pode ser pastor se não está ouvindo a voz de Deus e não está obedecendo à lei, porque não recebeu a graça, não entendeu que foi livre das trevas? A gente consegue entender isso? O problema é esse, que as pessoas não querem ser livres das trevas, porque as trevas neste mundo traz conforto. Mas quando o Senhor arranca os seus das trevas, eles começam a ser moldados a não querer voltar. E isso não pode ter no nosso coração. Quem dera, mas era tão bom. Olha, quando eu era do mundo, quando eu participava disso, olha, eu fazia isso, mas agora, né? Agora, tipo assim, eu tenho que servir esse Deus, né? Não posso fazer mais nada, né? Estou nesse deserto aqui, só dependo dele. No dia que ele quer dar água, ele dá. No dia que ele quer dar pão, ele dá. No dia que ele... Mas o nosso Deus é assim. É para que a gente dependa dele. Quer ser cristão? Dependa de Deus. Porque se não depender de Deus, não é cristão. Versículo 4 e 5. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Eles já pegaram a lei? Não, eles não foram, eles não chegaram no Monte Sinai, eles estão no meio do caminho. E aí Deus fala para Moisés e Arão que eles colherão a porção de cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. Deus está dizendo, vamos entender se esse povo quer seguir o que eu falo ou não. Entendeu? Antes, e ela veio da lei. Antes, o entendimento é que antes se obedeça, ou queira se obedecer, ou se sujeite àquilo que vai acontecer. Mas desde já o Senhor vem falando, o meu caminho é estreito. Sou eu que dito as regras. O testemunho é o meu, não é o de vocês. É aquilo que eu fiz por vocês, não é o que vocês fizeram por mim. Eu quero provar os seus corações. E Deus sempre prova os nossos corações para ver se o nosso amor está com Ele ou não, ou está nesse mundo. E Ele continua dizendo no versículo 5, diz assim: e acontecerá que no sexto dia, que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Na sexta-feira, o dia deles pegarem dobro, porque no sábado não tinha. Não tinha. Então eles tinham que pegar na sexta uma quantidade que desse para o sábado. Porque quando eles saíssem, acabou. Não teria o maná lá no chão. Entendam o seguinte, isso é muito legal, eu gosto muito disso. Eles saem no domingo, isso está lá na frente. E eles de manhã cedo encontram o maná. E eles colhem o maná. E eles levam e comem para aquele dia. Eles saem na segunda-feira e colhem o maná naquele dia, para eles. Segunda, terça, quarta, quinta. Sexta-feira eles têm que colher no dobro. Porque quando chegar no sábado, acabou. Acabou por quê? Porque findou, descansou. É para que eles já tivessem o entendimento que o pão diário viria por um tempo determinado. Porque quando chegasse o dia da consumação, acabou. Eles não encontrariam mais. Mas o que acontece? Quando vem a viração do dia, eles passaram o sábado, vamos dizer assim, sexta e sábado murmurando. Eles ainda não sabem de nada. Mas o Senhor disse, à tarde darei carne para vocês. Quando deu 6 horas, que virou o dia para o domingo, vieram as cordonizes, e eles caçaram as cordonizes, 6 horas da tarde, porque 6 horas da tarde virava o dia. Não é igual o nosso horário. Quando dá meia-noite, é outro dia. Não, o horário, como deve ser, é na viração.
começou a escurecer, é outro dia, entenderam? 6 horas da tarde, escureceu, é outro dia. Está escurecendo, virou o dia. Então, nesse momento, começou o domingo. O Senhor deu carne. E de manhã cedo, bem de manhã cedo, eles encontraram o maná. Eles acharam o maná diário. E Moisés já trouxe a notícia para o povo: não guarde para o outro dia. É para todos os dias vocês colherem, até na sexta. Na sexta-feira vocês colhem em dobro, correto? Isso aí só para a gente poder pensar. Por que todo dia eles colheram uma vez? E na sexta-feira colheram 2 vezes? Porque aquele alimento era só para aquele momento até sexta-feira. Porque quando chegasse na sexta-feira, era o dia deles se prepararem para descansar no Senhor, para esperar, para observar, para entender tudo que o Senhor fez por eles. Correto? Então eles vinham de manhã cedo, ia lá, colhia o maná e comia. Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira eles colhiam em dobro. Chegava no sábado, eles pararam para poder observar o que Deus fez. Porque se eles saíssem para procurar, e eles fizeram isso, eles não encontrariam. Porque acabou, no sábado não tinha, era sábado para olhar, para observar e ver Deus. Correto? E aconteceu que ao 6º dia colheram pão em dobro, 2 homens. E todos os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhes: isto é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso, santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no fogo, cozeio. O que quiserdes cozer em água, cozeio em água. E tudo que sobejar, guardai para vós até amanhã. 24. E guardaram-no até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não gerou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. Isso já conta a história de Cristo. Nós vamos ler alguns textos só para você ver que Cristo fala a mesma coisa. Olha só que coisa linda. João 14, versículo 19. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Olha, percebe isso. Jesus está dizendo. Isso aqui é quando Jesus está consolando os discípulos. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não tivesse casa lá, eu ia avisar para vocês. Mas tem. Ok? Aí Jesus vem consolando os discípulos. Ele está dizendo: eu vou para o Pai. Vocês não vão me ver mais. Ele diz assim: ainda um pouco, eu estou com vocês um pouco ainda, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. O que Jesus está dizendo? Eu sou pão de cada dia, eu sou pão diário, mas vai acabar. O mundo não me verá mais, mas eu viverei. Aliás, vocês viverão. Por quê? Porque eu ainda vivo. E é tipo assim, eu estarei em vocês. Olha lá, João capítulo 6, versículo 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Entenderam? Olha o exemplo. Olha o que Deus estava falando para aquele povo. O que eu estou fazendo aqui não se compara com o que eu vou fazer. Percebam no sábado, no dia do repouso, que o que eu estou fazendo vai se cumprir e será algo perpétuo. Porque o meu filho, a minha palavra, a minha lei, não vai estar mais numa tábua, não vai mais se ouvir a voz, estará dentro do coração de vocês. E eu, versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E a gente já sabe que esse mundo não é o mundo inteiro, porque na própria leitura ele vai falar que aqueles que o Pai deu a eles, é aqueles que virão a ele. E esses é que aceitarão. O mundo são todos os povos, as raças, o grego, o romano, de todos os tempos, o italiano, o francês, o indígena, de
todos esses povos, o Senhor fez um povo para ele. João capítulo 17, versículo 11. E eu já não estou mais no... Essa é a oração sacerdotal de Jesus. Jesus está dizendo exatamente o que Moisés mostrou para aquele povo no deserto. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda, olha o sábado, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós somos. O que Jesus está falando? Entendam, isso é o sábado. Acabou. O dia de sexta-feira era para colher em dobro, porque aquele alimento agora sustentaria para o restante, era para descansar, era para repousar. Então, quando Jesus vem dizendo, eu estou indo para o Pai. Então, mas aqueles a quem guardarem o meu nome, na sexta-feira guardaram para o sábado, porque quando eles saírem eles não vão encontrar, guardaram o meu nome, esses viverão, descansaram em mim, repousaram em mim. Esse é o símbolo do sábado, o descanso no Senhor, de que o alimento não vai faltar. Por isso que eles tinham que guardar o sábado, aquilo que nós já guardamos, nós descansamos, nós não só nos alimentamos, como agora esse alimento nos sustenta para o resto da vida. Olha o que diz aqui, volta lá em Êxodo 16, versículo 26. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é sábado, nele não haverá. João capítulo 16, versículo 10. Esse é aquele texto importante que a gente entende que a salvação é o convencimento do Espírito Santo. Então Jesus fala que quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí Jesus diz, da justiça, eu gostava muito de falar do pecado, porque não crê em mim. Agora, por que da justiça? Porque está escrito, da justiça, porque vou para o meu Pai. Em suma, eu cumpri, eu alimentei até o momento em que era para alimentar. E não me vereis mais. Acabou, cessou. Porque agora eu sustento os meus para o resto da vida. Esse é o sábado. 27, Êxodo, capítulo 16. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. João, capítulo 7. Deu para entender? Dá para a gente ir comparando as coisas. Olha o que Jesus nos revela. João, capítulo 7, versículo 33. Essa é a parte que Jesus está discutindo com o povo, está discutindo com os fariseus, está discutindo com aqueles homens, e ele diz assim, disse-lhe, pois, Jesus, ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou, vós me buscareis. Lembra do povo que saiu no sábado para procurar o maná, e o que eles encontraram? Nada, porque acabou. E aí, vós me buscareis, mas não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Acabou. Se nós não entendermos isso, esse descanso que é o Senhor, não nos alimentarmos dele, como diz a ceia, não recebemos essa graça que veio sobre nós, a gente nunca vai entender isso, a gente vai viver agarrado no mundo, tentando buscar paz no mundo, enquanto não há paz no mundo. A nossa paz está em Cristo. O nosso alimento diário já cessou para o mundo, mas para nós, aqueles que creem, aqueles que têm o Espírito, nos alimentou para a vida eterna. Por isso nós guardamos o sábado todos os dias, não um dia só. Era só um sinal, era só um exemplo para mostrar aquele que viria e alimentaria eles para o resto da vida. Eles não precisariam mais sair para buscar. Por quê? Porque Deus deu a eles o pão que alimenta para a vida eterna. Mas Jesus, quando vem confrontando eles, vem dizendo, vossos pais comeram maná no deserto. Eles comeram, eles viram esse milagre. E foi um milagre. Foi uma nova obra que Deus fez. Deus cria o mundo e não cria nada diferente. Aí chega Abraão, ele faz um povo para ele. Quando sai do Egito, ele cria uma outra coisa, o maná. E aí, quando Jesus vem, ele se torna o pão da vida. Jesus se fez
carne, para que a gente pudesse receber a vida eterna. Esse é o nosso sábado, essa é a nossa segurança, essa é a nossa gratidão a Deus pelo que Ele nos fez. Então, o que nós fazemos? Nos afastamos do mundo. Para a gente encerrar, versículo 28 de Êxodo 16. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? O povo tinha recebido mandamento, tinha recebido lei. Eles ouviram a voz do Senhor. Eles só não tinham as tábuas, mas o Senhor já estava direcionando a vida deles. Era para eles entenderem que eram para eles serem sujeitos à vontade de Deus. E aí Deus, que provou o coração, diz: até quando recusareis? Ele está dizendo: até quando vocês vão ficar apegados ao mundo? Até quando vocês vão se lembrar do Egito? Até quando vocês vão se lembrar das coisas que este mundo oferece e que são passageiras? Até quando? Por quê? Porque as minhas leis, os meus mandamentos, é para a vida eterna. E ele diz, versículo 29, vede porquanto o Senhor vos deu o sábado, que é o nosso descanso, que é o Senhor Jesus Cristo, que nos deu para todo sempre. Portanto, ele, no sexto dia, vos dá o pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim repousou o povo no 7º dia. Sabe que passagem que eu me lembro? Eu me lembro de Mateus 24. Porque Mateus 24, evangelista, lembra da história? Jesus está falando com eles assim: se disserem que estou ali, não saia. Não saia por quê? Porque nós já descansamos em Deus. Já descansamos em Cristo. Se disserem que está ali, não vá. Se disserem que está acolá, não. Se disserem que não vai, não acreditem, porque acabou. Eu já fui. O pão diário já cessou. Agora, aqueles que se alimentaram e que receberam de mim, têm a vida eterna, não precisa sair para procurar. Repousa. Assim repousou o povo no 7º dia. E o que nós fazemos? Repousamos em Deus. Passamos pelas correções do Senhor, pelas peneiras, pelos confrontos da palavra, gratos a Ele, porque Ele nos tirou das trevas, porque Ele nos tirou do Egito, porque sabemos que o prazer deste mundo é momentâneo, porque sabemos que as fontes deste mundo, elas secam, mas o nosso pão diário nos alimenta para a vida eterna. É fonte que jorra em nós vida eterna. E não tem nada a ver com este mundo. Mas nós também podemos desfrutar. Não estou falando aqui que ninguém vai desfrutar das coisas que o Senhor nos permite. Mas nós não estamos apegados. Não podemos estar apegados a isto. Porque passa. O Senhor nos permite crescer, ser amamentados, fortalecer, estudar. E aí quando você é jovem, você acha que tudo pode, né? E você faz um monte de coisa. Eu levantava um monte de peso, corria pra caramba, jogava um futebol mais ou menos, eu surfava, tirava uma onda nas pranchas, já fiz natação. E aí você vai se sentindo. E aí o corpo começa a pedir arrego. Você vai cansando, você já não pode comer tudo que você comia antes. Você já cansa com algumas coisas, e aí você vê que a tua força não vem de você. E se você achar que para o resto da vida você vai ser forte, você vai morrer, porque um dia ela acaba. Mas aí quando o Senhor mostra que a força do ser humano vem dele, e que ele permite com que a gente prove as coisas, para que a gente entenda de que lado a gente está, se é do lado da lei de Deus ou se é do lado da lei do mundo, aí é que as coisas começam a fazer entendimento, né? Começa a encaixar na nossa cabeça. Para mim e para vocês, que conhecemos ao Senhor, que isso seja notório. O mundo é passageiro, mas nós vivemos o descanso do Senhor, o repouso do Senhor para todo sempre. Amém?